Muito boa noite, meus amigos da Rede CNT, uma rede da família Martinez. Estamos de volta para mais um Jogo do Poder e hoje tendo uma satisfação imensa de receber aqui Franklin Martins, jornalista, tem uma trajetória conhecidíssima na mídia brasileira, foi ministro, em 2009 foi considerado pela revista Época um dos 100 brasileiros mais influentes e recentemente lançou um livro, Quem Foi que Inventou o Brasil? A Música Popular Conta a História. Absolutamente surpreendente para mim, não conhecia esse seu lado artístico, de gosto pela música. Muito boa noite. Franklin, antes de a gente começar o bate-papo, eu tenho que ir a Brasília com Marcelo José para saber as notícias da semana. Olá, eu sou José Marcelo Santos, direto de Brasília, com um resumo das principais notícias da semana. O Congresso recebeu a proposta de orçamento para o ano que vem com previsão de déficit nas contas públicas. O rombo no caixa do governo pode chegar a 30 bilhões e 500 milhões de reais, o que corresponde a 0,5% do produto interno bruto. O governo alega que os gastos com a folha de pagamento e a previdência cresceram em mais de 88 bilhões de reais e, associado a isso, no ano que vem, vai arrecadar 14 bilhões de reais a menos. O ex-ministro José Dirceu se recusou a responder perguntas na CPI da Petrobras. José Dirceu foi preso no dia 3 de agosto na 17ª fase da Operação Lava Jato. Ele é suspeito de crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Segundo denúncias feitas em delação premiada, Dirceu foi um dos organizadores do esquema de corrupção na Petrobras, quando ainda era ministro da Casa Civil, e continuou recebendo propina, mesmo quando já cumpria pena pela condenação no processo do Mensalão. No início da semana, a presidente Dilma Rousseff se reuniu pela primeira vez com o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, desde que ele anunciou o rompimento com o governo. Dilma pediu a Cunha que trabalhe em harmonia com o governo para evitar o agravamento da crise econômica. Em quase uma hora de encontro no Palácio do Planalto, a presidente da República repetiu ao presidente da Câmara o mesmo apelo feito aos líderes dos partidos que apoiam o governo. Ela disse que é preciso que os poderes atuem juntos para o bem do país e pediu que o presidente da Câmara não permita que a Casa vote projetos que aumentem ainda mais as despesas da União. O Brasil avançou nos indicadores sociais e em 10 anos conseguiu reduzir pela metade a vulnerabilidade dos municípios. Mas, segundo o IPEA, o governo vai precisar adotar medidas para evitar retrocesso em alguns fatores. O índice que mede a exclusão social caiu 27% entre 2000 e 2010, o que significa que indicadores como acesso à saúde, educação, saneamento básico e emprego formal melhoraram. Quanto menor o índice de vulnerabilidade, melhores são as condições de vida da população. Em 2000, dos 5.565 municípios, 3.610 tinham alta vulnerabilidade. Em 2010, o número caiu para 1.981. Eu vou ficando por aqui, mas estarei de volta na semana que vem. Até lá! Regressamos aos estudos da Rede CNT. Franklin, eu conheci a tua trajetória de líder estudantil, exilado político, né, do fronte da batalha contra o regime militar, mas não tinha a dimensão do teu gosto pela música e você conseguiu fazer aqui um mix fantástico, né? Porque ler história é uma coisa prazerosa, né? Bom, a gente deve fazer isso. Agora, ler isso através da música é para lá de prazeroso. Como é que foi a evolução para você chegar nesse ponto? Olha, Rocha, foi como quase tudo na vida, foi acontecendo. Não foi nenhum projeto que eu disse, eu vou fazer um livro sobre a música contando a história da República. Não, não foi. Eu tinha um site em 1997, portanto, há 18 anos, eu comecei com o site. Eu acho que fui um dos primeiros jornalistas a ter algo na internet.
onde eu botava meus comentários, minhas colunas, meus artigos, etc. Daqui a pouco comecei a botar textos políticos da história do Brasil que eu julgava relevante, comecei a botar trechinhos de discurso, Getúlio Vargas, Juscelino, Carlos Lacerda, para as pessoas conhecerem a voz de personalidades políticas, e comecei a botar uma ou outra música que se referia a episódios políticos do Brasil. E eu fui me dando conta aos poucos que havia uma enorme produção musical sobre política no Brasil e que nós não temos consciência de um modo geral. E amigos começavam a me passar canções de mais variados gêneros, é samba, é marchinha, é moda de viola, é cançoneta, é machista, o que fosse, entende? Hoje em dia seria rap, hip hop, funk. Começaram a passar e eu comecei a juntar e aquilo foi me atraindo. Então aquilo que no início era assim um pouco diletante foi virando um hobby, depois virou uma cachaça e agora virou esse livro, que na verdade são 3 livros, 3 volumes, uma trilogia. O primeiro volume vai de 1902, que é o início das gravações fonográficas no Brasil, até 1964, até o golpe militar. O segundo volume vai de 64 até 1985, eles pegam o período da ditadura e da resistência à ditadura militar. E o terceiro volume vai de 1985 a 2002, ou seja, a eleição de Lula. Ao todo, são 1.113 músicas sobre política que eu consegui reunir, que eu explico no livro, em cada verbete, qual é o papel delas naquele momento. Nós temos 3 blocos nesse programa. Eu queria falar, nesse primeiro bloco, do primeiro volume. Então vamos lá. Inclusive, a capa dele está ali, ó. Franklin Martins, quem foi que inventou o Brasil? O que nós temos nesse primeiro volume? Nós temos uma coisa que é impressionante, que, a meu ver, é o seguinte. São cerca de 470 músicas que vêm da República, da proclamação da República até aquela... Por exemplo, isso são músicas compostas na época e gravadas, às vezes, um pouco depois. A proclamação da República até quando? Até 1964. 64. Então, por exemplo, Nossa Senhora. proclamação da República... Tem o Coluna Prestes. Tem Coluna Getúlio Prestes. Vargas. E, aliás, tem até uma música do Paraná sobre a Coluna Prestes, entende? Que é a música chamada Revolução do Rio Grande do Sul. É um fandango, entende, aqui do Paraná, gravado aqui no Paraná, nos discos Marcos Pereira tem, que diz que a Revolução está vindo do Rio Grande do Sul e saiu de São Paulo com o Isidoro Dias Lopes e tal, e eles vieram se encontrar no Paraná justamente, e daqui começou a Coluna Prestes. Mas voltando à questão da proclamação da República, é o quê? É um lundu da época de uma revista de teatro que foi encenada em janeiro de 1890, a gravação é de 1904. Mas foi em janeiro de 1890 que conta a história da Sabina. A Sabina vendia laranjas na porta da Faculdade de Medicina do Rio e em junho de 89 o chefe de polícia proibiu ela de vender. Os estudantes ficaram indignados com aquilo, fizeram uma passeata muito bem humorada pela cidade contra o exterminador das laranjas e a favor do direito da Sabina de vender as laranjas onde ela quisesse. E foram no centro da cidade, foram muito bem recebidos, começou a chover papel picado, visita à redação de jornal, daqui a pouco Vivas a República, Vivas a Rui Barbosa, virou uma manifestação republicana. O governo imperial foi obrigado a recuar, o chefe de polícia, e a Sabina, sem querer, virou uma bandeira republicana e menos de 6 meses depois o império estava caindo. Maravilha. Ô, Frank, eu vou antecipar um pouco o intervalo, para daí a gente voltar e pegar um pouco mais desse primeiro volume e entrar no segundo bloco. Vamos a um brevíssimo intervalo e regressaremos em seguida com Franklin Martins. Regressamos ao Instituto da Rede CNT com Franklin Martins, hoje no Jogo do Poder. Então nós terminamos a monarquia e começamos a república e já com a música fazendo parte. Aí ingressamos no século XX, que é um século, a primeira parte do século XX até 64 é um período virtuoso do Brasil. É uma coisa de muito... Tem uma coisa que eu acho que é impressionante, é o seguinte, não há fato político relevante, ou pouquíssimos são os fatos políticos relevantes da história do Brasil que não tenham sido compostas músicas na época, ou seja, isso é algo que eu não sei se existe em outro país e acho que não existe. Você tem outros países com uma relação intensa entre música e política. A Revolução Mexicana, Guerra Civil Espanhola, a luta antifascista na Itália, a Revolução Francesa, mas passado esse momento de convulsão social não há uma grande produção de música sobre política. No Brasil é permanente, tem um caráter de crônica. Isso vem um pouco da nossa tradição já do Império,
Depois tem as cançonetas que gozavam de uma forma meio maliciosa, sempre com duplo sentido, o poder e sempre associando alguma coisa sexual. Aí veio o teatro de revista, que no Brasil teve um peso muito grande, e depois veio o carnaval, que consolida isso, porque o carnaval sempre passa em revista os acontecimentos do ano anterior. Acontecimentos culturais, comportamentais, econômicos e políticos também. Quer dizer, então nós temos essa tradição, então não existe, ou são pouquíssimos os fatos políticos relevantes que não tem a música. Então, por exemplo, tem música sobre a revolta da chibata, tem música sobre a revolta contra a vacina obrigatória, tem música da Coluna Prestes, vai ter música depois da Revolução de São Paulo, em 24, pegando aquele período, mas você vai ter música também sobre a política dos governadores da época, vai ter música sobre como que as eleições eram fraudadas, vai ter música sobre a violência nas eleições. Sobre a corrupção. Sobre corrupção o tempo todo, porque isso não é um fenômeno que se fala hoje em dia. Antigamente se chamava cavação no período da República Velha, está cavando e tal. E depois isso entra, vem a Revolução de 30, isso continua, se manifesta da mesma forma, isso vai vindo, e isso vale para todos os gêneros. Por exemplo, 1930, a Revolução tem uma coisa importantíssima, que é a entrada da música caipira. 1929 é a primeira gravação de uma música caipira, uma moda de viola, e já em 29 começa, eles descobrem que é um filão, que havia um mercado para as gravadoras, tem um mercado imenso para aquilo. E tem uma dupla, por exemplo, Mãe de Sorocabinha, uma dupla famosíssima da época, que ela grava 5 canções, 5 modas de viola sobre a Revolução de 30, é quase que em tempo real. E é curioso que ela começa batendo palma para o Júlio Prestes, e no final já está chamando o Washington Luiz e o Júlio Prestes de turrões, dando vivas à revolução muito bem arrumadinha que estava acontecendo no Brasil. Ou seja, e vão indicando que é uma mudança de um setor da sociedade paulista diante da Revolução de 30. O Getúlio é uma figura gaúcho, né? É gaúcho, com a alma de mineiro também, né? Porque ele estudou em Minas e era cauteloso e tal. Mas o Getúlio tem uma coisa muito interessante. O Getúlio tinha o sorriso. Isso na política, a política da República Velha, ou da Primeira República, como dizem hoje em dia na academia, era uma política sisuda e de barba. A Revolução de 30, com o Getúlio, passa a ser alegre, porque ele era sorridente o tempo todo, e raspada. Tem, inclusive, uma música que fala entre os barbudos e os raspados da época também. Quer dizer, então, o Getúlio também coincide com o crescimento do rádio, da era do rádio e o crescimento da indústria fonográfica, e aí a afirmação do carnaval enquanto centro, vamos dizer, de articulação da música brasileira. 40% das músicas que eram lançadas pelas gravadoras nessa época eram dirigidas para o carnaval. E tem a época da era do rádio, tudo isso. Então, isso temos o período da ditadura do Estado Novo, que aí a produção musical cai um pouco. Censura. Por causa da censura. Depois ela deriva para a guerra, a luta política deriva para quem defende a entrada no Brasil na guerra contra o nazifascismo, quem é contra, etc. Então, a luta política sempre se expressa de alguma forma. Aí vem o período dramático, né, do período do suicídio do Getúlio. Em seguida o Juscelino, que também era uma figura sorridente, que gostava de música também. Gostava de música. E aí vem a figura emblemática do Jânio Quadros, né? Cheio de música também, cheio de música. Era vassoura, mas que dura pouquíssimo tempo, porque o Jânio vamos dizer, um furacão que passa, vai embora e o país continua. E a sensação que fica é que ele não tinha entendido o país não tinha entendido ele, e entra-se então no período das reformas de base, onde entra na agenda do país a necessidade de reformas sociais, econômicas e políticas. Encerra um ciclo determinado pelo golpe militar e a gente entra no segundo volume. Aí, justamente, vai ter o período do Jango, das reformas, vem o golpe militar e aí nós entramos no segundo volume. Que é esse de capa verde. Exatamente, que é esse aí, que vai pegar de 1964 a 1985. Que a música assume, durante o regime militar, a música assume um papel protagonista. É muito interessante. E aí entra, vamos dizer, com a minha experiência pessoal. Eu me veio o golpe militar, eu tinha 15 anos de idade. E eu me criei num ambiente de resistência à ditadura e um ambiente de resistência cultural também à ditadura. Não é só uma resistência política. E a música talvez tenha sido a expressão artística, a forma artística que condensou isso mais do ponto de vista popular. Porque, claro, isso teve no cinema, teve na literatura, teve na poesia, teve na fotografia, teve no traço. Mas a música foi quem chegou mais no povo com isso. É um período de resistência, é período de festivais, é o período das músicas de protesto,
Depois do AI-5 é um período de muita repressão. E existe nesse período uma música pró-governo também, que também está no livro. Dom e Ravel. Dom e Ravel. E sabe que o Dom Ravel é interessante? Ele faz aquela música de Eu Te Amo, Meu Brasil, etc. e tal, que é um sucesso, vira quase um novo hino da República. Ame ou deixo, né? Que era dentro de um clima de Brasil, ame ou deixa, ou você apoia o governo ou sai do Brasil, num período duríssimo. Muito parecido com o que nós estamos vivendo agora. De certa forma, vamos dizer, tem umas viúvas disso, Cuba, pelo menos. Tem umas viúvas disso, pelo menos. Não, o Brasil evoluiu muito, é muito mais forte que isso hoje em dia. Mas é interessante, o próprio Dom e Ravel quase tiveram músicas censuradas depois, porque eles começaram a criticar a injustiça social. E isso incomodou também o sistema. Entende? Então, vê como havia... Porque os artistas, eles não são cantores, os compositores, eles não são líderes políticos, não vamos pensar que eles são partidos, eles refletem de alguma forma coisas que existem na sociedade. Então esse pessoal que entrou para o Oba-Oba refletia uma parcela da classe média que entrou no Oba-Oba e achou que aquilo ali estava maravilhoso, e que depois, durou 1, 2 anos, depois foram perceber que é o contrário. Aquilo era terrível, o Brasil estava vivendo os momentos mais dramáticos da sua existência e era necessário superar através do quê? Da democracia. Então nós temos um período depois de extraordinária produção musical, toda em cima da democracia, e vamos ter os nomes. Que vem até a Nova República. Que vem até a Nova República, justamente. Mas aí você vai ter Chico, vai ter Milton Nascimento, vai ter Sérgio Ricardo, você vai ter Caetano, você vai ter Toquinho, Vinícius. Toquinho, Vinícius, depois você tem o pessoal do Ceará, quer dizer, você vai ter Ednardo, você vai ter Belchior, você vai ter o pessoal do Rio Grande do Sul, você tem o pessoal da Bahia, ou seja, novo pessoal que vem de Pernambuco também. Que é muito bem-humorado, né? E sempre com uma coisa estimulando o sonho, denunciando a injustiça, a opressão, a música dessa época, mas sempre assim com uma pegadinha bem-humorada, malandra, porque você tinha que driblar a censura durante boa parte desse tempo. Então as letras de duplo sentido, as letras com pseudônimo, letra onde você falava uma coisa e dizia outra. Vou dar um exemplo, de uma que eu acho que é muito curiosa. O Luiz Airão escreve uma música chamada 13 anos, quando a ditadura fez 13 anos, dizendo: eu não aguento mais você, eu quero me separar de você, ou eu te mato, eu posso ir para o cemitério, mas eu não aguento mais você. A música foi censurada. Aí ele se deu conta de que tinha sido acabado de aprovar a lei que instituiu o divórcio no Brasil. Então ele chamou de divórcio a música e apresentou de novo com a mesma letra. A música foi aprovada, passou e formou sucesso. Que maravilha. Vamos a mais um breve intervalo e voltamos em seguida para falar daí, já entrando no terceiro volume do livro. Daqui a pouquinho. Retornamos ao Jogo do Poder para a sequência do bate-papo com Franklin Martins. Bom, nós fechamos aí o período da ditadura, que foi de uma produção riquíssima, né? Uma música com conteúdo forte, não é esse lá que a gente vê muito hoje. Agora, eu queria te fazer uma pergunta, uma curiosidade. Eu não li a tua obra, vou ler. O que tem do Raul Seixas? Do Raul Seixas você tem Ouro de Tolo, e você tem aquela clássica dele, que nós não vamos pagar nada, sobre a dívida externa. Você tem 3 ou 4 músicas do Raul Seixas, que foi um baiano diferente, né? Um baiano diferente. E o Raul Seixas marca um pouco uma inflexão no rock no Brasil. Que o rock, até os anos 60 e começo dos anos 70, era um rock meio balada, que a temática dele era o amor, era comportamento, etc. O Raul Seixas chega dando uma pegada mais geral de confrontação, pelo menos de denúncia, de crítica, e ele abre caminho. Tanto que o rock passa a ter um peso importante como gênero que fala sobre política no final já dos anos 70. Você vai ter, por exemplo, Renato Russo, muitas das músicas dele só foram ser gravadas em 85, as mais famosas, 80, mas elas são de 79. Nos shows ele já se apresentava com aquela geração Coca-Cola, aquilo tudo já são de 79. Então você vai tendo algo que vai criando, e é muito importante porque o rock, a partir de finalzinho de 70, vai se tornar o gênero, durante os anos 80, o gênero que exprime mais a música, a sua política. Deixa de ser MPB, que aos poucos, assim, em 85 ela já está praticamente saindo de cena, e quem passa a ser muito forte é o rock, e o rock vai muito forte até comecinho de 90, entende? E aí o rock começa a ser substituído por um novo fenômeno, que é quem vai falar de política na segunda metade dos anos 90, que é o hip hop, que é o funk, que é o reggae. Pois é, aí nós entramos no último volume, que aí já que vem até 2002. Exato. E aí
a música vai perdendo essa música dos anos 70, de resistência, vai perdendo um pouco o protagonismo e vem as bandas e tal. Em que medida a indústria, com esse viés mais mercadológico da música, influi e diminui um pouco o ímpeto desse processo? Não, eu creio que não afeta, até porque a transformação mercadológica que começa a ocorrer assim, depois de final de 80 para 90, é que começa a ficar muito mais fácil gravar disco e distribuir disco no Brasil do que antes. Antes, eram algumas majors, algumas poucas gravadoras que concentravam e elas ficavam, isso vai dar, isso não vai dar, etc. Bom, a partir ali do final dos anos 80, começo dos anos 90, na sua garagem a molecada já estava fazendo coisa. E na quebrada o pessoal da periferia já começava a fazer música. Isso então, nós temos no terceiro volume. isso está tudo no terceiro volume, entende? Está lá, que é o azul. Que é esse azul, esse azulão aí. Você colocou as cores do Brasil, né? Exatamente, são as 3 cores do Brasil, da bandeira do Brasil, de uma forma discreta, para não parecer assim tão oba-oba, mas isso aí. Mas só te dando um dado aí, você vai ter, por exemplo, o disco o CD do Racionais MC, o Sobrevivendo no Inferno, que correndo por fora das gravadoras vende 1.800.000 cópias. E aí, aqueles conjuntos de rap, conjuntos de funk, eles vão tendo o quê? Os seus mecanismos de distribuição, alguns com mais sucesso, como é o caso do Racionais MC, outros com menos sucesso, mas isso produz uma fragmentação enorme na produção fonográfica no Brasil. Tem um lado ótimo, democrático, e tem um lado difícil. Por exemplo, a minha pesquisa foi difícil, porque eu posso dizer, o primeiro e o segundo volume, parte do terceiro, são razoavelmente exaustivas as pesquisas. Mas o último capítulo do livro, que é Eu Só Quero É Ser Feliz, que é o rap da felicidade, na verdade é um funk, que foi famosíssimo ali em 94, mas esse último capítulo, vai de 94 a 2002, ele tem um caráter de antologia, porque é impossível, ele tem 100 e poucas músicas, mas ele podia ter 300, porque a produção é uma explosão fonográfica, e isso é positivo, porque muita gente conseguindo se exprimir. Agora, também é difícil porque deixa de ter uma praça pública, às vezes, onde as pessoas se concentram para terem opiniões, ou pelo menos estarem submetidas a influências semelhantes, entende? É muito fragmentado, é um problema. Agora, para as pessoas das gerações da década de 60, 70, 80, o sujeito que olha e fala assim, mas está muito ruim, a música é muito amor, e é para ser pessimista ou é para ser otimista, Frank? Rocha, uma coisa que me impressionou, eu tinha um pouco essa percepção, e eu vou dizer, eu estava equivocado. Uma coisa que me impressionou na minha pesquisa é que a música dos anos 90, ela é uma música com um enorme, ela tem a coisa do amor, mas ela tem um enorme conteúdo político. O rap, o funk, o samba reggae, a música de humor desse período, todas elas passam uma coisa muito forte de bronca social. É mais ou menos dizendo o seguinte, eu não aguento mais não ter oportunidade, eu não aguento mais levar porrada da polícia porque eu sou pobre e preto, entende? Eu não aguento mais não ter escola, não ter serviço público, eu não aguento mais ser cidadão de segunda classe, uma bronca social e, ao mesmo tempo, uma revolta política, esse sistema não leva a lugar nenhum. Tem umas 10 músicas dizendo não adianta votar, não adianta nada, porque não muda, entende? Quer dizer, então, o que você tem? A conquista da democracia, em 85, em uma democracia que retoma um processo democrático que havia sido interrompido em 64, ela permite que novos atores sociais voltem à cena e que novas demandas entrem na agenda do país. Isso tudo vai desembocar na eleição do Lula depois, entende? Mas é um período tumultuado, confuso, mas onde o que existe é uma demanda política diferente da anterior. Não era mais apenas liberdade política, não era mais só denúncia de tortura, não era mais só queremos poder nos vestir livremente, puxar fumo, etc. A gente não quer só comida. Não quer só comida, que era tudo legítimo e importantíssimo na sua época, mas é o seguinte, gente, isso aqui não chegou ainda embaixo. Tem que chegar embaixo. Para ser democracia tem que chegar embaixo, tem que incorporar o quê? Salário, emprego, escola, oportunidade, uma polícia que não dá porrada seletivamente, um judiciário que não é seletivo na sua... Então, tudo isso entra na agenda. Eu acho extraordinário para mim, eu vou dizer, eu cobri política aquele tempo todo, como repórter,
E eu fiquei impressionado com a força, com a vitalidade, com a energia que vem da produção musical desse período. Deixa eu só falar uma coisinha importante para vender meu peixe. É o seguinte, são 3 livros, mas além de 3 livros, existe um site que se chama quemfoiqueinventoubраsil.com, onde as 1.117 canções que estão no livro estão nesse site, ou na íntegra, quando são canções já em domínio público, ou quando elas não estão em domínio público, por razão de direito autoral, tem um trecho de 30 segundos da música. Mas pode-se escutar desde a Sabina querendo vender laranja lá na porta da escola de medicina, etc., até o funk. Nesse site você ouve, tem noção. Eu acho que é algo que dá para as pessoas fazerem uma viagem musical, dá para professor de história, dá para estudante, dá para quem tem interesse pelo Brasil, ver que a história pode ser uma coisa diferente do que um enunciado de datas, de declarações, de personalidades, etc. A história é uma coisa viva, construída pelo povo. E, aliás, o título do livro, Quem Foi que Inventou o Brasil, é o refrão de uma marchinha do Lamartine Babo, História do Brasil, que ele diz, quem foi que inventou o Brasil? Foi seu Cabral, no dia 21 de abril, 2 meses depois do Carnaval, e já comete um erro, porque não foi no 21 de abril, foi no dia 22 de abril, o que mostra também que os músicos, os compositores, intérpretes, não cometem erros, são humanos como nós também. Que maravilha isso. E para a aquisição do livro aqui em Curitiba, eu, quando te convidei para vir a Curitiba fazer o lançamento do teu livro lá no meu escritório, eu fui procurar o livro aqui em Curitiba e não achei. Você tem que puxar a orelha da Nova Fronteira. Puxa a orelha, mas também tem o seguinte, o livro surpreendeu. Eles fizeram uma primeira impressão, a primeira impressão esgotou, fizeram uma segunda, que parece que também já esgotou, estão fazendo uma terceira impressão. Para mim é muito interessante, mas eu digo, batam na porta das livrarias e também tentem comprar pela internet, etc. Obrigado, Frank. Foi um prazer grande, uma honra te receber aqui. Vocês estiveram conosco até agora, muitíssimo obrigado. Uma grande semana. Vamos conversando durante a semana pelo Jogo do Poder, www.jogodopoder.com.br. No próximo domingo nós estamos de volta aqui para mais um Jogo do Poder.